Esses dias eu fiquei pensando o que é ser uma mulher adulta e de quais características a gente precisa ter pra ser uma pessoa, uma mulher mais madura, um homem mais maduro. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Oi, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aimee. E aí eu tava lendo no dicionário o que é ser adulto, né? Uma pessoa adulta, uma pessoa madura. É uma pessoa que atinge o máximo do seu crescimento e a plenitude de suas funções biológicas. Ele também completa que é uma pessoa que chegou à maioridade com plena capacidade e responsabilidade pelos seus atos. E continua. É aquele que possui maturidade emocional e intelectual e que apresenta adequada integração social ao pensar e atuar de maneira equilibrada e sensata. Aí eu te pergunto, eu sou uma mulher adulta? Não sou, me diz aí. O que eu tô fazendo na minha vida? Me diz você. E aí, assim, eu sei que isso é muito literal, né? O que tá no dicionário não é necessariamente aquilo que se aplica. Mas às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas, elas estão, e eu tô incluída nisso, é de que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. E que a gente fica performando mesmo ser adulto, sabe? Que a gente não sabe realmente o que é ser adulto, a gente ainda não chegou nessa fase. E aí a gente baseia o nosso adultismo não sei nem se existe essa palavra, nas coisas que a gente tem de compromisso, né? Nas nossas responsabilidades. E aí é como se eu tivesse uma matrix onde eu não posso ser criança, porque eu preciso fazer acontecer, mas ao mesmo tempo eu não tenho experiência, não tenho know-how suficiente pra me sentir adulta. Eu ainda não sei lidar com algumas coisas que acontecem, eu não sei ainda me comunicar de uma maneira bacana, eu ainda não tenho capacidade emocional para lidar com algumas situações. Eu ainda percebo que as pessoas também não têm muito isso, sabe? As pessoas também estão num processo, né? Eu tenho 30 anos, mas a sensação é de que eu tenho 20 e poucos. Porque eu tenho a sensação de que ainda é muito cedo para conquistar as minhas coisas, mas ao mesmo tempo é muito tarde, porque eu já tenho 30 no papel. E eu me lembro quando eu era mais nova, teve uma situação na escola em que a professora perguntou o que a gente queria ser, né? E eu lembro que eu respondi, eu tava lembrando esses dias, numa reflexão que eu fiz, que eu queria ser gente boa. E aí a professora falou, não, Aimee, ser gente boa não é o que eu perguntei, eu tô perguntando o que você quer ser. E eu falei, professora, eu quero ser gente boa, quero ser uma pessoa legal, quero tratar as pessoas bem. Mas é porque a minha ideia de ser bem-sucedida, a minha ideia de ser uma mulher adulta era a ideia que eu tinha dos meus pais, da minha família. E aí, as referências que eu tinha eram, nossa, fulano, seu tio, sua tia, é gente boa, sua mãe é gente boa, seu pai é gente boa. E aí, o que eu queria ser era ser como eles, gente boa. Talvez a pergunta melhor seja o que você quer ter, né? Porque o que eu quero ser, eu consegui, eu acho. Ou tô tentando, pelo menos. Agora, o que eu quero ter é muito complexo, muito delicado. E eu lembro que as pessoas riram, né, de mim na época que eu falei isso, mas isso tá batendo muito forte em mim agora, sabe? Beleza, você conseguiu atingir seus objetivos, né, profissionais e tal, mas você é aquilo que você falou que queria ser quando você era pequena, sabe? Depois da pandemia, muita coisa mudou, né, na minha cabeça. Eu acho que, enfim, mudou a cabeça de muita gente. E eu acho que o que falou muito forte pra mim, de criar esse canal, inclusive, é realmente compartilhar minhas experiências. Porque eu acredito muito que a vida é uma experiência e que aqui eu posso compartilhar uma parte dessas experiências, sabe? Eu sempre gostei muito de criar conexões, de compartilhar coisas que eu acredite. E aqui eu teria esse espaço de realmente ser quem eu sou. De te ajudar de alguma forma a cuidar do seu mundo dentro deste mundo, como diz a Nath, sabe? E aí tudo faz sentido pra mim agora. Por que eu decidi fazer esse canal? Porque hoje eu consigo ser o que a Aimee, lá de trás, pequenininha, falou que queria ser. E eu tenho essa responsabilidade. Então, eu acho que ser adulto é você ser aquilo que você disse que seria quando criança. Mas talvez você não tenha reflexionado sobre o ser e não o ter, né? O que você quer ter como profissão, o que você quer se tornar como profissional, mas sim o que você quer ser como pessoa. Parece um pouco estranho isso, porque nas redes sociais, principalmente agora, né, com as comparações, a geração da minha irmã, por exemplo, que é uma geração extremamente influenciada, e a minha também, né, de certa forma, é muito difícil você viver nesse lugar, né, de, então eu quero ser legal, então eu quero ser feliz, e não ter dinheiro pra isso, né. Então é claro que se eu conseguir monetizar esse trabalho ou qualquer outro trabalho que me exija tempo, porque trabalhar é, de certa forma, vender o seu tempo de vida, é óbvio que se eu conseguir ganhar uma graninha, perfeito, vai ser maravilhoso, porque aí o que me sustenta é o capital. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco, porque eu tenho pensado sobre como eu faço para alinhar o que eu sou e aquilo que eu falei com o que eu seria quando mais nova, ao que eu faço hoje, sabe? Não como trabalho, mas o que eu faço da minha vida mesmo. E assim, esses dias uma colega minha falou que tava grávida, estudou comigo e tá grávida. E aí eu falei, cara, legal, mas eu não quero ter filho.
Então, assim, ser adulta, ser uma mulher adulta é ter filho, então eu não sou uma mulher adulta. Aí eu vi um menino que tá milionário com 20 anos, e aí eu não me vi nesse lugar também. Então, também não sou adulta. Não é o que eu aspiro. Eu não sei explicar. Cara, só pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz uma cirurgia, e aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei em casa, pra eu poder me sentir segura, depois que eu passei por um estresse, digamos assim, foi me conectar com a criança que eu era. E aí eu comecei a assistir Meninas Superpoderosas. E aí eu falei, isso me faz não ser adulta? Acho que talvez isso me faça ser adulta. Eu tava frequentemente conversando com a Aimee criança. O que eu quero hoje não entra em conflito com o que eu sou. E aí eu tava lendo um livro, na verdade ainda tô, vou pegar aqui. Esse livro aqui, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do Siri Prembaba. Porque, inclusive, esse livro aqui que tá morando na minha mente. Esse livro tava falando que as crianças, até os 7 anos de idade, elas são quem elas são mesmo. Elas são o que elas vieram fazer. E elas têm uma memória muito forte da essência delas, né? E aí, à medida em que elas vão envelhecendo e vão tendo influência dos pais, elas vão mudando essas características e vão se moldando a partir do ambiente. Então, se a criança tem tendências agressivas, tendências ruins, digamos assim, os pais conseguem fazer, os pais, a educação, enfim, consegue, de repente, trabalhar isso. Enquanto que uma criança também que tem tendências boas e no ambiente mais hostil, ela pode desenvolver essas características. Enfim, não é uma ciência exata, mas eu tenho reflexionado muito sobre isso. Eu não sei muito bem se faz sentido, mas ser adulta é isso, sabe? Pra mim. Me aproximar mais da minha criança, mas também, ao mesmo tempo, entender que eu vivo hoje num outro contexto de vida onde eu preciso fazer acontecer. Pra que isso não me gere tanta culpa, tanta pressão. Porque esses dias eu tava assistindo um vídeo de uma moça que ela falou assim, não, porque pra mim ser adulta é poder comprar uma bolsa da Prada, comprar uma bolsa de grife, ter o meu próprio negócio e ser responsável pelo meu próprio negócio. Aí eu perguntei esses dias pro Ulisses, falei, o que é ser adulto pra você? Ele falou, cara, é regar planta, é pagar boleto, é fazer as coisas chatas na vida adulta. Mas, cara, dá pra você viver a vida adulta sem ser chata, sabe? Fazendo coisas legais, coisas que fazem sentido pra você. Mas como? Como? Sem surtar. E aí, se um dia a gente se encontrar e você me perguntar, Aimee, o que é ser adulta pra você? Eu vou dizer que ser adulta pra mim é poder escolher isso ao invés disso, ou ter condições de escolher o que eu quero fazer da minha vida, mesmo com o hiperestímulo, mesmo com as comparações que as pessoas às vezes colocam em cima da gente, mesmo com as comparações que eu mesma me imponho. Eu acho que ser adulta é isso. É você saber escolher bem feito. Só mais uma coisa. Esses dias eu estava assistindo uma moça chamada Luísa Helena Galvão. Eu vou deixar aqui o nome dela, esqueci o nome dela agora. E ela estava falando sobre alguns hacks, né? Algumas estratégias para você se conhecer mais. Que é importante você fazer se você quer não adoecer. Ela falou algumas perguntas que eu vou ler pra vocês aqui, e aí você quiser anotar, pegar um papel, caneta, enfim, eu acho que pode te fazer bem. A primeira pergunta é quais foram os principais momentos marcantes da sua vida e quais foram os sentimentos que você teve nesses momentos. Então é importante que você coloque o seu sentimento ali nas respostas, pra você entender se esses sentimentos que você teve nesses momentos marcantes, eles são sentimentos que se repetem mesmo na sua vida hoje. Então, se você sente raiva, se você se sente desprezada, se você se sente traída, enfim, qualquer tipo de sentimento que você teve nesses momentos, se eles se repetem. E é muito louco, porque você vai perceber, pelo menos eu percebi, né, que alguns sentimentos se repetem dentro de mim, sabe? Desde que eu me conheço por gente, assim. E foi na época de criança que eu desenvolvi esses sentimentos, né? A segunda pergunta é quais são as séries, livros, filmes, músicas, qual que é o seu estilo mesmo. Isso vai dizer muito sobre você, sobre a sua personalidade. A terceira pergunta é quais são as pessoas que mais te inspiram, assim. E por quê? É importante que você coloque por quê que essas pessoas te inspiram. Inclusive, cabe, de repente, fazer uma observação e colocar quais são as pessoas que você detesta e por que você detesta essas pessoas. Porque isso também diz muito sobre você. Porque, normalmente, as coisas que você detesta na pessoa são as características que você ou tem e não sabe lidar muito bem, ou você gostaria de ter. Então, pedradas. E a última pergunta é o que te faz sentir viva ou vivo? O que te dá prazer? O que te faz seu coração acelerar? O que você faz que, sabe, você fica endorfinada, sabe? Esse vídeo, ele não tem uma resposta, porque eu também não sei, ainda tô no processo. Mas eu espero do fundo do meu coração que te oriente, te ajude a encontrar o seu caminho. Se você estiver perdida ou não. Às vezes você não tá. E é isso. Um beijo, até o próximo encontro. Tchau.